Jesus, amém. Sejam todos muito bem-vindos. Mais uma vez, quero parabenizar todos os pais presentes, os que estão nos assistindo. Que Deus abençoe a vida de cada um poderosamente. Amados, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre os lugares desfavoráveis e o propósito de Deus. Provérbios 16:1. Gostaria de convidar cada um de vocês para estar lendo comigo. Na NVT diz assim: é da natureza humana fazer planos, mas a resposta vem do Senhor. É da natureza humana fazer planos, mas a resposta vem do Senhor. Na versão da NVI diz: ao homem pertencem os planos do coração, mas do Senhor vem a resposta da língua. Pai, em nome de Jesus, ó Deus querido, mais uma vez, Senhor, eu quero te agradecer, Senhor. Te agradecer, ó Deus querido, pela tua palavra, te agradecer por esse momento, ó Deus querido, pela oportunidade, ó Deus querido, de estarmos aqui compartilhando a tua palavra, Pai. A ti seja dada toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a adoração em nome de Jesus. Queridos, nós fazemos planos, mas quem executa os planos são o Senhor. Muitas vezes nós brigamos para estar em lugares que nós não conhecemos, nós ainda entendemos o nosso propósito. Buscamos sempre estar em ambientes que favorecem a nós mesmos, em ambientes que não nos tiram da nossa zona de conforto. É natural nós buscarmos estar em ambientes que nós não somos confrontados, aonde a nossa zona de conforto não seja abalada. Mas José, para chegar para ser governador do Egito, ele teve que passar pela casa de Potifar. Ele teve que ir para a prisão. Moisés, ele foi educado na casa de Faraó, ele foi treinado, mas Deus falou com ele, foi quando ele estava cuidando do pasto lá do seu sogro. Davi, antes de ser rei, primeiro ele teve que ser treinado com as ovelhas do seu pai, enfrentando ursos e leões. Então nós precisamos entender que muitas vezes nós estamos em lugares, mas nós precisamos entender o propósito de Deus para as nossas vidas nestes lugares. O povo hebreu, queridos, passou 40 anos no deserto, porque não entendeu o propósito de Deus. E muitos, se eu não estou enganada, se não me falha a memória, só Caleb e Josué que entrou na terra prometida, não é isso, bispo? Daquela geração dos 40 anos que ficaram no deserto, apenas 2 entraram na terra prometida. Por quê? Porque não entenderam o propósito de Deus. Há lugares, queridos, que ele não é um ponto final para a sua vida. Nunca foi um ponto final. E nós precisamos perguntar a nós mesmos: qual é o nosso lugar? Qual é o nosso propósito neste lugar? A pergunta seria essa: qual é o propósito de Deus aqui, para mim, neste lugar? De repente você pode achar que você está num lugar, às vezes você está passando por situações, enfrentando lutas, e você acha que é ali, mas Deus ele está te treinando. Deus ele está treinando você naquele lugar. Um exemplo, eu sempre gosto de dar esse exemplo. E já falei outras vezes aqui, o bebê quando chega a hora do seu nascimento, ele faz o quê? Rompe a bolsa da mãe, porque aquele lugar já não comporta mais ele. A borboleta, para ela virar uma borboleta, ela tem que passar pelo casulo. O pássaro, ele precisa romper a casca do ovo para poder sair. Então há lugares que nós precisamos romper, nós precisamos entender o nosso propósito nesses lugares. E só rompendo que nós vamos entender o nosso propósito nesses lugares, queridos.
A vida tem um sistema de impulsionamento que nos empurra para a próxima fase. E são esses sistemas que a casca do ovo é rompida, que a largata vira borboleta e que o bebê nasce. Decidir segundo a vontade de Deus é uma das tarefas mais desafiadoras que temos. Baseado em algumas decisões desastrosas na Bíblia, aprendemos o que não fazer quando a oportunidade surge. Muitas vezes surge uma oportunidade, mas nós não buscamos primeiro a resposta de Deus e nós achamos que aquela oportunidade é única, que aquela oportunidade é a oportunidade, mas nós precisamos analisar as oportunidades. Os nossos olhos é a candeia do nosso corpo. Mas eu vou relatar 5. Gênesis 13:10 até o 13 diz: não decida segundo aquilo que os seus olhos veem. Ló, ele quando saiu ali, ele olhou a campina. Ele viu aquela campina linda. Mas depois daquela campina estava Sodoma e Gomorra. Então, muitas vezes, nós olhamos, mas não oramos. Não buscamos saber de Deus qual era o propósito. O porquê daquele propósito. 2. Não troque aquilo que é urgente por aquilo que é momentâneo. Gênesis 27, do 29 ao 34. Fala sobre Esaú. Não tome uma decisão permanente por causa de uma situação temporária. Esaú trocou a primogenitura dele por uma coisa temporária, por uma fome, que era temporária ali. Então, muitas vezes, você está trocando algo permanente por algo temporário. E nós precisamos analisar. A Bíblia, quando ela fala esses relatos, dessas situações, ela está nos alertando, para que através da luz da palavra, nós venhamos fazer diferente. Não demonstre fraqueza na hora de decidir. Jacó aproveitou a fome de Esaú para propor um negócio. Ele disse que dava um prato de comida, né? E para Esaú passar a primogenitura dele. Não decida quando você estiver vulnerável. Nós precisamos ter cuidado com as nossas fraquezas. Há momentos de fraqueza na nossa vida que nós tomamos decisões, seja na hora da raiva, seja na hora do impulso, seja no momento de fome, mas nós precisamos estar alertos. Nós precisamos estar vigilantes com esses momentos de fraqueza. Não decida querendo fugir dos problemas. Ruth 1:3. Mudar a geografia para fugir dos problemas nem sempre é o melhor a se fazer. Elimeleque fugiu da mortandade que veio a Belém, mas morreu em Moabe. Não pode se agir sob pressão. Se você estiver sob pressão, precisando tomar uma decisão, ore, busque o Senhor. Não é mudar de lugar, não é mudar a sua geografia que vai solucionar o problema, porque aonde você for, o problema vai contigo. Então nós precisamos observar os lugares. O filho pródigo, veio a minha memória agora, o filho pródigo, quando ele saiu da casa do seu pai, ele achou que saindo, ele teria uma vida totalmente diferente. Assim somos nós quando saímos da casa do Senhor. Achamos que o mundo lá fora, que as oportunidades, que aquilo que a gente olha a campina, vê tudo verdinho, mas por trás da campina tem Sodoma e Gomorra. Então nós precisamos, querido, entender qual é o propósito de Deus na minha família, qual é o propósito de Deus no meu trabalho, qual é o propósito de Deus no lugar onde eu estou inserido, seja na escola, seja na igreja. Tudo existe um propósito de Deus e nós precisamos entender o propósito de Deus para as nossas vidas. Nós temos visto o Senhor falar muito nesses últimos dias sobre propósito.
Então nós precisamos entender qual é o propósito de Deus, aonde eu estou inserido. Muitas vezes nós reclamamos da nossa família, reclamamos no nosso ambiente de trabalho, hostil. Reclamamos, minha família está assim, meus filhos estão desse jeito. Mas o que você tem feito num lugar? Qual tem sido a sua atitude? Qual tem sido? O que você tem feito para que isso mude, para que mude essa estrutura? Muitas vezes, queridos, nós queremos uma resposta do céu. E o céu está esperando uma resposta nossa. Através das nossas orações. Muitas vezes Deus está falando para a gente, olha, vai em frente, rompa, eu estou contigo. Muitas vezes Deus está falando, filho, filha, continue, siga, não parem. E nós paramos, nós nos acomodamos. E é essa resposta que o Senhor quer da gente. É seguirmos, é continuarmos no propósito. Antes de se preocupar em se mover, cresça. Antes de transicionar, tenha paciência, queridos. Antes de se mover, aprenda. Antes de se mudar, seja sábio. Se o ambiente em que você está, ele tem se tornado tóxico, nós aqui precisamos ser o remédio. Nós aqui precisamos ser a cura para aquele ambiente. A palavra diz que nós somos o sal da terra e a luz do mundo. Aonde eu plantar, aonde eu pisar, aonde eu colocar a planta dos meus pés, aquele lugar será transformado. Aonde eu e você, querido, nós seguimos debaixo de uma promessa do Senhor. Aonde você plantar os seus pés, aquele lugar tem que ser mudado, aquele ambiente tem que ser transformado à luz da palavra de Deus. Quando Deus levou o profeta a andar no vale, Deus não queria livrar ele de tudo. Deus muitas vezes não quer nos livrar de tudo. Deus quer que nós passamos pelo vale para aprendermos a caminhar no vale. E nós precisamos a caminhar no vale. No vale nós adquirimos conhecimento. Muitas vezes nós oramos pedindo sabedoria a Deus, que é o que nós precisamos fazer sempre, sabedoria. Porque o inteligente sem sabedoria, ele não é sábio. Porque o sábio não passa por certas situações, porque ele usou a sabedoria divina. Ele usou a sabedoria que ele tem clamado a Deus. E o inteligente, se ele fosse tão inteligente assim, muitas vezes ele não entrava assim em certas situações, porque ele não ia usar a inteligência e sim a sabedoria. Então, quando Deus levou o profeta naquele vale de ossos secos, quando Deus te leva a um vale, quando Deus te leva às guerras, às batalhas, Deus ele não vai te tirar você de muitas guerras e de muitas batalhas. Primeiro ele vai te dar recursos para você enfrentar as guerras, para você enfrentar as batalhas, pois só daí para você vencer. Então, queridos, nós precisamos romper a casca do ovo, nós precisamos romper para entender o propósito de Deus. Às vezes nós estamos esperando algo de Deus, mas uma vez é Deus que está esperando algo da gente. Então aquele filho pródigo, quando ele retorna à casa do pai, e o maior exemplo de pai terreno que nós temos é o pai do filho pródigo. A Bíblia ela não relata, que eu já procurei em várias versões, não achei ainda o nome daquele pai. Só o pai do filho pródigo. Mas aquele filho, ele se arrependeu. Aquele filho reconheceu que sem Deus ele não era nada. Ele volta à casa do seu pai. Jesus ele passou pelo vale, queridos. Quando ele estava ali no Getsemane, e ele orava e olhava para os seus 12, viam todos dormindo. Jesus sabia qual era o propósito dele ali. Então ele olhava, muitas vezes nós olhamos à nossa direita, à nossa esquerda, olhamos à nossa volta e vemos muitos dormindo. Mas o Senhor, ele não dorme.
O Senhor está pelejando por nós. Jesus, ele diz ali para o Pai, se fosse possível que afastasse aquele cálice dele. Mas o Senhor estava com ele em todo o tempo. E Jesus, ele não desistiu. Ele não recuou, porque ele sabia qual era o propósito que o Senhor tinha colocado ali. Ele sabia qual era o propósito dele. E o propósito dele, querido, para as nossas vidas, foi para que eu e você hoje pudéssemos ter a salvação eterna. Estar com o Pai. E Jesus, de maneira alguma, ele rompe o seu propósito ali. E mesmo ali naquele momento de lágrimas, de dor, ele continua. E muitas vezes, quando nós chegamos em um vale, nós desistimos. Muitas vezes nós queremos culpar Deus por situações. Mas lembre-se de José. Lembre-se de Moisés, o povo no Egito. Josué e Caleb persistiram em busca da terra prometida, enfrentaram guerras, muitas batalhas, mas foram vencedores. Amém? E queridos, o ambiente de desconforto é o útero da próxima fase. Então, quando você estiver passando pelo vale, lembre-se de Jesus ali no Getsemane. Ele não desistiu do propósito de Deus. Lembre-se que o bebê, para nascer, ele vai ter que romper. As mães que o digam as dores que sente, né? Que a gente chegou a dar risada ali. Mas o bebê, ele precisa romper. Então, o desconforto de agora é o útero da próxima fase. Amém? Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Pai, em nome de Jesus, ó Deus querido, muito obrigada, Senhor. Te agradeço, ó Deus querido, mais uma vez pela oportunidade, ó Pai. Que possamos, ó Deus querido, romper, Senhor, as fases. Que possamos, ó Deus querido, em nome de Jesus, ó Pai, entender qual o nosso propósito, onde nós estivermos, Senhor, seja na nossa família, seja com os nossos filhos. Que possamos ser pais e mães, ó Deus, comprometidos com a Tua palavra, em oração, em fervor. E que possamos, ó Deus, assim como o Senhor, não desistir do propósito, Pai, em nome